A paz do Senhor para a igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente para a gente receber o que Ele quer nos ensinar nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4, começando do versículo Mateus 4, mas nós vamos ler do versículo, a partir do versículo 16 do capítulo 3. Aí nós vamos ler o versículo 16 do capítulo 3, o 17 e já entrar no capítulo 4. Irmãos, vocês estão aí no meio de uma campanha do jejum de Daniel. E agora de manhã, o Espírito Santo conversando comigo, ele me disse assim: meu filho, fale sobre as regras, os princípios para que o jejum funcione, para que o jejum não seja só um período sem comida, porque se você faz jejum, mas não está inserido dentro dos princípios e da regra que Deus estabeleceu para o jejum, você está só passando fome. Aí você pode perguntar para mim: pastor, se o jejum é de Daniel, por que o senhor vai ler em Mateus? O que é que tem a ver o Senhor Jesus com o jejum de Daniel? Tudo a ver. Vou lhe mostrar e vou lhe provar. Por quê? Porque Daniel, todos os profetas, de Moisés até Malaquias, de Abraão, o próprio Deus no Éden já profetizou sobre Jesus. Então, tudo se encaixa em Jesus. Tudo que foi profetizado desde a primeira profecia, porque a primeira profecia a ser dada na terra saiu da boca do Eterno, do nosso Altíssimo, que quando Satanás fez Adão e Eva pecar, o Altíssimo Eterno, ele declarou essa profecia para Satanás, que da semente da mulher nasceria um que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Então ali Deus, o Altíssimo, o Eterno, ele já profetizou, foi o primeiro a profetizar sobre a vinda do seu filho. Dali em diante, todos os profetas, tudo que aconteceu na terra, falava do Altíssimo, falava do Eterno, do seu filho, profetizava sobre o Filho do Eterno. Dali em diante, tudo só levava para a chegada do Filho do Eterno, o nosso Cristo. Então, Daniel, tudo tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, até porque Daniel também jejuou. E se o jejum de Daniel não estivesse dentro do princípio, dentro da regra do jejum, daquilo que Deus recebe como sacrifício, como cheiro suave nas suas narinas e se alegra, Daniel teria só passado fome. Então, Daniel, ele jejuou no mesmo nível
na mesma intensidade, com a mesma regra, dentro dos mesmos princípios que o Filho do Altíssimo também jejuou. Quando nós vamos ler aqui agora sobre Jesus, eu vou falar sobre os segredos para o jejum funcionar e vou usar como modelo o verdadeiro modelo, que é o Filho do Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo. Então, se você abriu a sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus, logo antes do capítulo 4, já no finzinho do capítulo 3, tem o versículo 16, o versículo 17, e aí nós vamos entrar no capítulo 4. Amém? Antes de ler, eu quero falar para você qual a importância de se estar jejuando. Qual a importância do jejum? Primeiro você precisa entender, mesmo que você não veja, mesmo que você não enxergue, há uma luta, uma guerra no mundo espiritual entre o bem e o mal. Os demônios querendo lhe destruir o tempo todo. Para isso, o apóstolo Pedro declarou: vigiai, ficai sóbrio. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que Pedro não disse que o diabo busca a quem possa ser amigo dele. Pedro não disse que o diabo busca a quem ele possa abençoar ou ajudar essa pessoa ou facilitar as coisas nessa terra. Ele busca quem possa tragar. Aí você pode até dizer assim: não, pastor, mas tem muita gente que não serve a Deus, que, nossa, vive uma vida boa, o diabo não está tragando elas não. Você é quem pensa. Porque tudo que o diabo dá sem a presença de Deus, o objetivo é só tragar. Por quê? Porque a própria Bíblia também diz, no livro de Provérbios, se não me foge da memória: há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu final é de morte. Então tudo que o diabo facilita ou possivelmente faz a pessoa conquistar servindo a ele, a finalidade é só tragar e destruir. Então há uma guerra no mundo espiritual. Você não vê essa guerra, mas do seu lado a misericórdia de Deus, ela tem guardado você, que são os anjos do Senhor. Por obediência à misericórdia de Deus, eles guardam a sua vida o tempo todo. Por isso que você ainda está vivo aí. Não pense que você está vivo aí no jejum, está aí na igreja dando glória a Deus, aleluia, porque você é santo, bonzinho, obediente, fiel. Não, você não é nada disso. A sua justiça, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Porém, você está aí porque Jesus lhe comprou. Você é propriedade dele. Ele pagou um preço pela sua vida. Então, tudo aquilo que pertence a alguém, esse alguém cuida, ou deveria cuidar. No caso de Jesus, ele não é irresponsável com aquilo que é dele. Aquilo que ele comprou, ele cuida, ele zela. Aquilo que ele tem por seu, ele cuida, ele guarda. Então, por isso que ele dá ordem aos anjos ao seu respeito. Ele não dá ordem aos anjos porque você é merecedor, é super santo. Não, porque quantas pessoas não abandonam Jesus por nada? Quantas pessoas não se afastam da palavra de Deus por besteira? Quantas pessoas ficam tristes com a igreja, com o pastor,
às vezes sai falando da igreja, do pastor, fala mal da campanha que o pastor cria, vê defeito no pastor. Quantas pessoas não fazem isso? E olha para dentro de si e acha que está bem diante de Deus. Não está bem diante de Deus. Você só está aí porque Deus está lhe dando oportunidade de você se arrepender, de você se santificar, de você vir para o caminho. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto a porta da graça estiver aberta, o Espírito Santo está batendo no seu coração, falando: João, Maria, te arrepende, rapaz, para de mentir, para de ficar perdendo tempo em rede social, vai ler minha palavra, vai me buscar, faz algo de futuro para a tua vida, para de andar com quem não presta, para de falar mal da vida dos outros, para de comer o dízimo do Senhor, para de ser desobediente à voz do Espírito Santo, se enche do Espírito. O próprio Espírito Santo, ele está o tempo todo falando no seu coração, esperando que você se arrependa. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da palavra de Deus, que é o que pode salvar o homem. Então esse é um desejo do Espírito Santo. E enquanto ele estiver aqui, ele vai ficar batendo na tua porta. Ele vai ficar fazendo você se arrepender por você não estar sendo fiel. E aí de um lado você se arrepende, do outro o diabo diz: deixa para lá, mas Deus não vai levar em conta esse teu pecado não. Fica te enganando. Só que o diabo não diz para você o que está escrito em Isaías, que os vossos pecados é o que causa separação entre vós e o vosso Deus. Então por isso que as coisas têm dado errado na sua vida, porque você não tem sido fiel, constante, mesmo Espírito Santo te chamando, mesmo a porta da graça aberta. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você que a porta da graça, segundo está escrito na palavra do Eterno, ela vai se fechar. E quando ela se fechar, acabou. O Espírito Santo vai ser retirado da face da terra. Aí não tem mais força. Jejum, você pode jejuar todo dia, toda hora, todo instante, não vai funcionar. Você pode ter na sua casa guardado 100 Bíblias e ler todas elas todo dia, não vai funcionar mais. Você pode procurar os ciclos de oração, as igrejas, não vai funcionar mais nada, porque o Espírito Santo, a porta foi fechada, o Espírito foi retirado. Deus não ouve mais a oração de quem ficou. Acabou, o céu se fechou, não vai ter mais anjo guardando. Deus retirou os anjos, Deus já deu a ordem: subam, acabou, o tempo acabou. Então, nessa manhã, se você ainda está aí com algum resquício de desobediência, às vezes até se achando que você é o cara, que você é o tal, que você pode, né? Achando que você tem tempo na sua vida, que você ainda pode pecar mais um pouquinho, meu irmão, se arrependa, porque você não sabe que a qualquer momento a trombeta pode tocar. E se a trombeta tocar agora, você vai estar ouvindo a minha voz aí, de repente você vai ver o silêncio, porque com certeza o arrebatamento aconteceu. Você vai dizer: ué, mas o pastor estava pregando, cadê a voz dele? Sumiu? Caiu a ligação? Não foi a ligação que caiu, foi o arrebatamento. De repente você vai olhar aí do lado e vai procurar: cadê a pastora? Meu Deus, foi que houve. E você não vai, você só vai achar as roupas da pastora aí. E aí você vai cair na real de que você teve tanto tempo, que você teve uma pastora que mesmo na sua maturidade da idade, nunca se cansou de orar por você, pregar para você e mandar você se arrepender para você agradar a Deus.
Aí você vai se arrepender, você vai chorar lágrimas de sangue, vai dizer: agora já é tarde demais. Eles foram, eu fiquei. Tanto que diziam para mim, para eu ter um coração puro diante de Deus, tanto que me ensinaram que eu deveria primeiro cuidar da minha vida espiritual, buscar primeiro o reino de Deus e as coisas seriam acrescentadas na minha vida, mas eu sempre insisti em fazer o contrário. Eu sempre insisti em buscar primeiro o meu luxo, a minha vida, o meu lazer, as festas, o que é bom para mim. Eu nunca tive tempo para a palavra. Eu nem sequer tinha tempo para dobrar os joelhos na minha casa. E agora não tem mais tempo. Agora ninguém mais vai subir. Agora eu vou ter que pagar a minha salvação com a minha própria vida. Porque eu vou ter que enfrentar o anticristo, o sistema do anticristo. E se eu não for de acordo com o sistema do anticristo, eu vou ser morto, perseguido, torturado, e aí para poder pagar a minha salvação. Então, meu irmão, nessa manhã o Espírito Santo de Deus está bradando, está dizendo para você: a porta ainda está aberta, não fique de fora, entre nela. Mas pastor, a porta é estreita. Por que Deus não abre uma porta larga assim para entrar todo mundo? Porque o céu não é política, o céu não é governo. Porque as coisas do governo é feito casa de manjoana, todo mundo rouba, todo mundo mete a mão. Então, no céu não é assim, meu irmão. Se a porta fosse larga demais, aí ia entrar o prostituto, o mentiroso, e entrar o caluniador, difamador, aquele que nunca abriu a mão para a obra de Deus, que comeu o dízimo do Senhor o tempo todo, aquele que desobedeceu pai e mãe, que nunca respeitou ninguém, que só vivia arrumando confusão. Aí ia entrar todo mundo. E o céu não é assim, meu. O céu só entra os santos. É por isso que a porta é estreita. Ela está aberta. Ela é estreita, mas está aberta. Então procure entrar nela, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que vão entrar por esse caminho. Por quê? Porque muitos olham para a porta estreita e dizem: ali não me cabe, está muito estreito, nossa, eu vou ter que fazer sacrifício de passar naquela porta estreita. E aí abandona a porta estreita e vai atrás da facilidade da porta larga. Só que o final vai ser morte eterna, castigo eterno, dor e ranger de dente eternamente, aonde você nunca mais vai ter paz nem alegria, só choro, pranto e ranger de dente. Meu irmão, Deus está falando nessa manhã. A porta está aberta. Abra seu coração. Pare de você olhar o defeito do seu irmão. Olhe a trave que está no seu olho. Procure tirar essa trave antes de você entrar por essa porta, porque com essa trave você não vai conseguir entrar na porta. Olhe para dentro de você. Veja quais são as bagagens que você tem desse mundo e do diabo, porque Jesus disse: não ameis o mundo nem o que nele há, porque todo aquele que ama o mundo é meu inimigo, não tem parte comigo. Mas pastor, o senhor quer dizer que eu não posso amar meu carro, minha casa, eu não posso amar as riquezas, o luxo, o lazer? Não é isso que Jesus está dizendo. Até porque o próprio pai dele disse: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então o pai ele falou que a gente poderia ter bens, riquezas e luxo. Do que eu estou falando é que você não pode ter essas coisas como preciosa perto de você nem na sua vida. Você deve tê-las e usá-las, e não deixar elas lhe usar. Você não pode deixar o dinheiro lhe dominar. Você é quem tem que dominar o dinheiro.
Você não pode deixar a mentira lhe dominar, o adultério lhe dominar. Você não pode deixar a fofoca lhe dominar. Você não pode deixar a preguiça de ler a Bíblia lhe dominar. Você não pode deixar a preguiça de orar, de buscar o Senhor lhe dominar. Você precisa dominar isso tudo. Você não pode amar as coisas dessa terra, até porque se você morrer agora, você não leva nada. A única coisa que você leva no seu caixão é uma roupa que alguém da sua família vai lhe vestir para colocar no caixão. Dali em diante, meu irmão, acabou. Você vai sem nada se apresentar diante do Eterno, porque Deus é justo. Toda pessoa que morre, mesmo aquelas que zombam do Senhor Jesus, mesmo aquelas que fazem horrores com o nome do Senhor Jesus, mesmo todo homossexual, lésbica, todas essas pessoas que roubam, que matam, que adulteram, que se prostituem, quando morrem, eles vão até Deus no céu. É sério, pastor? Sim. Por quê? Porque Deus vai mostrar para eles o que eles perderam. Deus é justo. Deus não vai pegar uma pessoa e jogar no inferno sem ela ver a verdade. Deus é justo. Ela vai olhar o céu, vai ver a grandeza do céu, ela vai conhecer a Deus, ela vai ver tudo lá no céu, e Deus vai dizer: só que aqui não é seu lugar. Você abandonou, você zombou de mim, você nunca cuidou da palavra, da minha palavra, do meu reino. Então o seu lugar não é aqui. Infelizmente seu nome não está aqui. Você veio aqui para você saber que tudo que o meu ungido falava lá na terra era verdade. Mas agora o seu lugar é outro. E aí, meu irmão, é choro e ranger de dente. Mas para o fiel, para aquele que mesmo tendo casa, carro e bens, ele usa a sua vida e o que ele tem para o crescimento do reino de Deus, para manter a obra, para sustentar o pastor, a igreja aberta, para poder pregar o evangelho. Essa pessoa que abriu a mão para o reino, que falou do amor de Jesus para gregos e troianos, por onde ela passava ela falava do amor de Jesus, mesmo viajando, mesmo no lazer, sempre estava ali com a palavra de Deus na boca. Para essa pessoa, Jesus também vai mostrar para ela o inferno. Nossa, pastor, vai. O fiel vai ver o inferno? Vai. Só que Jesus vai mostrar e vai dizer: olha de onde eu te livrei. Olha de onde eu estou te tirando. Aonde você iria viver eternamente. Porque você foi fiel a mim. Você não vai viver nesse lugar. Agora eu vou mostrar o seu lugar. Venha comigo. Entre no paraíso. Você vai viver aqui comigo. Aqui não tem mais choro. Aqui não tem mais pranto. Aqui você não vai sofrer, não vai ser rejeitado. Aqui você vai reinar comigo para séculos e séculos sem fim. Então, irmãos, a coisa é muito séria. Pastor, o senhor falou que ia ensinar os princípios do jejum, porque já que a gente está numa campanha de jejum de Daniel, e o senhor falou que ia mostrar que o jejum que Daniel fez é idêntico ao que Jesus fez. Porém, Daniel fez 21 dias e Jesus fez 40 dias, mas a intensidade e a qualidade do jejum e as regras e os princípios são os mesmos. Então, vamos ler para a gente ganhar tempo. Amém? Mateus capítulo 3 e 16, e aí vamos entrar no capítulo 4. Assim que Jesus foi batizado, que batismo é esse, pastor? O batismo da água. Ele entrou na água. O batismo na água significa confissão e arrependimento de pecado. Ué, pastor, se Jesus era santo, filho do Altíssimo, por que ele se batizou se ele não tinha pecado? Porque ele estava levando sobre nós todos os nossos pecados. Então ali ele se arrependeu por todos nós ao mesmo tempo. Ele levou os nossos pecados. Então assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Preste atenção, o segredo aqui. Naquele momento,
o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma, não foi uma pomba que desceu numa forma de pomba e pousou sobre ele. E então a voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nesse primeiro parágrafo, nós já vamos aprender a primeira regra, o primeiro princípio para o jejum funcionar. Qual é a primeira regra, qual é o primeiro princípio, pastor? Primeiro, o arrependimento. Por quê? Porque Jesus se batizando aqui representa você que aceita Jesus e se arrepende. Então, primeiro o arrependimento. Depois que você se arrepende, você se chega a Deus, e a Bíblia diz que aquele que vem até a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende, ele tem por filho. Então, qual é a primeira regra aqui para o jejum funcionar na sua vida? Para dar certo a campanha que você está fazendo. O primeiro princípio é você se arrepender e você se tornar uma pessoa que agrada a Deus. Olha só que mistério aqui. Por que, irmão? Fazer jejum sem agradar a Deus? Eu vou para a campanha porque a pastora fez, e olha, quando a pastora faz, olha, essa pastora é poderosa. Quando a pastora faz o jejum de Daniel, meu irmão, é tanto milagre. Sim, o milagre acontece na vida daquele que primeiro agrada a Deus. Até porque a pastora não é bruxa. A pastora não é da magia negra para fazer macumba e magia. A pastora não tem poder de obrigar a Deus para abençoar a sua vida no jejum. Deus não é empregado da pastora, nem muito menos da nossa igreja, nem de igreja nenhuma. Ele é Deus. E Ele deu uma regra. Ele deu um princípio. Então a pastora, quando inicia uma campanha, ela iniciou uma campanha, mas só você e Deus é quem sabe se você está agradando a Deus ou não. Ou seja, como é que eu sei, pastor? Olha a tua vida, olha os teus resultados. Porque a Bíblia diz que quem agrada a Deus dá muito fruto. Quem está ligado em Jesus prospera, dá fruto, tudo, as coisas dão certo, passa por tribulação, mas dá certo. Quem tem Jesus frutifica. Quem tem Jesus, quem ama a Deus, ganha almas para Jesus. Quem ama a Deus não está interessado em fazer uma campanha de jejum só para mudar a sua vida. Pelo contrário, quem ama a Deus, ela, se pudesse, ela levava 10, 20, 30 pessoas da rua dela para o mesmo jejum, porque ela sabe que aonde ela está fazendo vai funcionar para a vida dela. Então ela gostaria de levar o maior número de pessoas do mundo possível, para que funcionasse na vida dessas pessoas e elas conhecessem o mesmo Deus que ela está servindo. Mas quando você entra numa campanha e você só pensa em você, no seu umbigo, no seu nariz, você não está agradando a Deus. Você está só passando fome aí. Entendeu? Você precisa agradar a Deus. E por que Jesus ouviu da boca de Deus: este é meu filho amado, a quem me agrada, de quem me agrada? Primeiro você precisa entender o porquê que Jesus veio para a terra. Jesus veio para a terra para morrer por toda a humanidade, para mostrar o reino de Deus para o maior número de pessoas possível. Então Jesus nunca pensou primeiro nele. Jesus pensava nas pessoas que estão perecendo, que estão morrendo. Jesus pensava nas pessoas que o diabo está levando para o inferno sem oportunidade de se salvar. Então, qual é o primeiro sentimento que uma pessoa que vai fazer jejum tem que ter? Primeiro, ela tem que agradar a Deus. E só agrada a Deus quem faz primeiro para o próximo, para depois para si. Onde é que está escrito isso, pastor? Nossa, eu pensei que eu tinha que buscar primeiro pelo meu problema.
Não, meu irmão. Aquilo que tu deseja para o próximo já vem para você. Aquilo que tu pede a Deus para os outros com amor e carinho, Deus dá para você. Porque, vou te provar, porque a Bíblia diz, tá certo? Que muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu curei, profetizei, eu libertei pessoas, no teu nome eu fui para a igreja, fiz isso, fiz aquilo outro. Jesus vai dizer: olha, eu tive fome e tu não me deste de comer. Estava nu, tu não me vestiu. Estava enfermo, tu não foi me visitar. Estava nu, tu não foi nem lá, não me deu nenhuma roupa, não fez nada por mim. Aí muitos vão dizer: Senhor, quando é que a gente deixou de fazer isso? Jesus vai dizer: quando você deixou de fazer pelos meus pequeninos, a mim você deixou de fazer. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está falando o que eu estou pregando aqui. Que o seu jejum, a sua busca, não deveria ser primeiro para as suas necessidades, só porque você tem um problema e quer resolver. Você tem que ter o mesmo sentimento do sentimento de Jesus. Jesus não precisava passar tudo que ele passou. Ele não merecia, mas ele veio por amor a mim e a você. Ele pensou primeiro em mim e em você, para depois ele receber toda a glória que ele tem hoje. Então, qual é o primeiro princípio do jejum? Agradar a Deus. E como eu agrado, pastor? Buscando pelo meu próximo, pensando no meu próximo, na necessidade do meu próximo. Será que eu não preciso pedir um perdão para o meu próximo? Será que eu não preciso abraçar meu próximo e dizer para ele que eu errei, que eu fui mal, não pensei nele, eu tratei ele mal, eu falei mal, antes de jejuar? Porque se você não fizer isso, você está só passando fome, não vai acontecer nada na sua vida. Aí você vai dizer: aquela igreja não presta. Não é a igreja que não presta, não é o pastor que não tem unção, é você que não está dentro do princípio, dentro do caminho, dentro da regra. Não adianta você querer fazer uma cirurgia no seu abdômen para tirar um tumor, ou melhor, tirar um tumor, um câncer, você querer fazer uma cirurgia numa clínica odontológica. Se você vai procurar a clínica odontológica, você vai cuidar da boca, não é dos seus órgãos internos. Seus órgãos internos que vai cuidar é o hospital. Lá o especialista vai cuidar. Então não adianta você fazer jejum sem a regra. Tudo tem regra nessa vida. Não adianta você trazer maçã lá do sul do país e querer plantar aí em sapé, que não vai dar nada. Maçã só dá no frio. Tudo tem regra. Então a regra aqui é: este é meu filho amado, em quem me agrado. Pastor Daniel fez isso? Antes de Daniel jejuar, ele já era respeitado no céu, meu irmão. Ele já era honrado no céu. Daniel, ele não jejuava para se santificar. Eu preguei isso a semana passada. Daniel, ele jejuava porque ele já era santo. É o contrário. Ele tinha uma vida santa, uma vida digna, assim como Jesus. Jesus primeiro agradou a Deus, primeiro ele veio com a intenção de agradar a Deus, para depois ele ir para o jejum e as coisas acontecerem na vida dele. Do mesmo jeito Daniel fez. Então, aqui diz: então a voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então a primeira regra é: olhe para dentro de você e veja se você verdadeiramente está agradando a Deus. Se você é certinho, se você ama o próximo como a si mesmo, se você deseja para o próximo o que você desejaria para você, né? Ou você é aquela pessoa que faz acepção de pessoas. Se você perdoa aquele que te falou mal, que te xingou, que te humilhou, que te pisou, se você perdoa ela, você é igual a Jesus. Então seu jejum vai funcionar. Mas pastor, eu tenho que perdoar aquele filho do capeta que me caluniou, quase acabou com a minha vida. Meu irmão, Jesus disse: orai por aquele que vos persegue, amai aquele que vos odeia, para que sejais filho do vosso Pai Celestial. Essa é a regra. Meu irmão, quantas vezes, minha mãe é minha testemunha aí,
E eu sou testemunha dela. Todos os sofrimentos da minha mãe eu estive presente e ela esteve no meu. Então quantas vezes eu e minha mãe estava aí na igreja pregando, mas o nosso coração dilacerado, porque pessoas da nossa igreja estavam falando mal da gente, abandonaram a gente, e a gente com o coração dilacerado, mas mesmo assim a gente amava essa pessoa e dizia: ó Deus, tem misericórdia, abre os olhos dela, essa pessoa não te conhece, Jesus. Por isso que minha mãe, para onde vai, ela volta em paz. Por quê? Porque ela tem o título de filha de Deus, e Deus só cuida dos filhos. Os filhos Deus protege. Por isso que aonde eu vou, Deus tem feito obras tremendas. Aqui mesmo Deus tem feito coisas tremendas. Sexta-feira aqui agora, Deus fez uma obra de libertação grande aqui, expulsou o demônio, fez coisa grande. O povo está tudo pasmo com a maneira como Deus me usa aqui nesse lugar. Por quê? Porque mesmo dilacerado muitas das vezes, eu não revido, meu irmão. Eu só mostro a Jesus, porque a vingança vem do Senhor, não é minha. Eu só preciso amar somente. Eu não posso mudar a minha essência. Às vezes dói a calúnia, a difamação, o desprezo, o abandono, o desrespeito, a ignorância. Mas fazer o quê? Se fizeram com Jesus, eu não sou melhor do que Jesus. Eu tenho que ser igual a Ele, não ser melhor do que Ele. Ele não disse que eu ia ser melhor do que Ele, Ele disse que eu ia ser parecido com Ele. Então, irmão, qual é a primeira regra? Eu quero que vocês repitam aí comigo. A primeira regra, repita aí, igreja. A primeira regra é agradar a Deus. Então, a primeira regra eu preciso agradar a Deus para que o jejum funcione. Não adianta eu dar para Deus aquilo que Deus não quer receber. E jejum de quem não agrada a Deus é passar fome. Deus não vai se agradar, não adianta. Agora vamos ler o capítulo 4 e entrar no segundo, no terceiro e no quarto princípio. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus? O Espírito. Jesus não foi por emoção para o deserto. Jesus não foi porque disse: nossa, eu vou dar um passeio lá no deserto, quero ver como é, se é quente demais, se não é. Ele foi porque o Espírito levou. Naquele momento, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que a Bíblia não diz que ele foi para o deserto para ser vencido pelo diabo. Ele não foi para o deserto para ser humilhado pelo diabo. Ele não foi para o deserto para a vida dele se destruir no deserto. Ele foi para ser tentado. Ser tentado não é pecado e nem significa dizer que o diabo está lhe vencendo. Quando o diabo está lhe tentando, não significa dizer que o poder está nele. Quando o diabo está lhe tentando, significa dizer que o poder está na sua mão, porque você pode vencer Satanás na tentação que você está sofrendo. Amém? O poder está sobre você. E aí, com o poder, o diabo vai lhe tentar com tudo. E você vai dizer: não, 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 porque eu tenho poder. Jesus me deu poder para vencer essa tentação. Eu já sou santificado. Eu não estou aqui passando fome. Eu agrado a Deus, eu ando em santidade. Então eu tenho autoridade, né? Se alguém chegar para você e dizer: olha, vamos fofocar de fulana. Não vou fofocar, porque eu tenho autoridade sobre a tentação. Eu não vou adulterar, porque eu tenho autoridade sobre o adultério. Eu não vou comer o dízimo do Senhor, porque eu tenho autoridade. Isso é uma tentação. Não, eu não vou tocar naquilo que é do meu Deus. Eu não vou tentar o meu Deus. Então você passa a ter autoridade, porque você está cheio do Espírito Santo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Observe, irmão, que o período que mais o diabo tentou Jesus foi quando ele teve fome. O que significa isso? O diabo, irmão, só vai encostar perto de você para tentar mesmo te destruir
quando você estiver fraco, quando você estiver se sentindo abatido, sozinho, quando você procurar uma pessoa do teu lado e você não tem ninguém para te dar uma palavra, porque no deserto não existe ninguém, é tu e Deus e acabou. Então, o diabo, ele é covarde, ele só tenta a pessoa no momento em que a pessoa está fraco, no momento em que a pessoa está triste, está passando por uma luta, porque não é o fato de tu ser santo que tu não tem sentimento para se entristecer. A Bíblia não diz que só porque tu é santo tu vai viver o tempo todo sorrindo, cheio de alegria, não. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição e tribulação, mas tenha bom ânimo, né? Eu venci o mundo por você, você não precisa vencer o que eu já venci. Então, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e teve fome. Quando o diabo viu que ele teve fome, o diabo disse: pronto, agora eu pego ele, que ele está na fraqueza. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Satanás, eu não busco primeiro as minhas necessidades pessoais, eu busco primeiro o reino do meu Pai, porque o reino do meu Pai é muito mais alimento do que o alimento que o homem pode comer todo dia. O reino do meu Pai dá muito mais vida do que o alimento que a pessoa come todos os dias. Por isso que ele disse: nem só de pão viverá o homem. Mas tem gente, irmão, que vai fazer jejum só de olho no pão. Ela está fazendo jejum porque ela quer mudar a vida dela, ela só está de olho no pão. O que representa o pão? Representa a conta que ela quer pagar, o carro que ela quer conquistar, o emprego, o marido, né? A salvação dos filhos, o bem-estar da família. Ela só está de olho no pão. Mas Jesus disse aqui: nem só da necessidade pessoal do pão vive o homem, mas o homem vive mesmo é da palavra de Deus. Ela é quem leva o homem a conquistar toda a necessidade que o homem tem. Sabe o que é que Jesus estava dizendo aqui? Em primeiro lugar é a palavra. Em primeiro lugar você deve encher a sua mente com a palavra. Mas tem crente que acorda de manhã, ele já acorda querendo ver as notícias da internet, o que é que tem, o babado que tem no Facebook, qual é a fofoca, quem morreu, quem matou. Jesus está dizendo aqui que a primeira coisa que você deve buscar na sua vida, em todos os aspectos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é quem te sustenta, ela é quem abre o caminho para você, ela é quem te dá sabedoria para você olhar e descobrir quem mente, quem não mente, quem engana, quem não engana, quem é falso, quem não é. É a palavra de Deus que vai te dar sabedoria para você fechar negócios, não fechar negócios. A palavra de Deus é quem vai te dar sabedoria para você fazer amizades, para você andar com a pessoa certa e se afastar das pessoas erradas. É a palavra de Deus que vai te ensinar com quem você deve casar, para depois você não se juntar com a pessoa em um casamento e depois estar apanhando dele, passando fome e necessidade. É a palavra de Deus que vai te ensinar, meu irmão, aonde você entrar e aonde você sair. Então por isso que Jesus disse: nem só de pão, nem só da necessidade vive o homem. E o homem que busca só a sua necessidade, esse é pobre, miserável, segue nu. Mas o homem que busca primeiro a palavra de Deus, esse daí é rico. Por quê? Porque ele está diante da fonte de todas as possibilidades. Porque quando ele busca a palavra de Deus, ele está buscando a fonte que cria tudo aquilo que ele precisa. Tudo que você precisa está nessa fonte. Pastor, eu preciso de um marido, está nessa fonte. Pastor, eu preciso de um carro, está nessa fonte. Pastor, eu quero uma casa, está nessa fonte. Pastor, meus filhos estão na droga, essa fonte tira teus filhos da droga. Pastor, eu quero salvar minha família, essa fonte salva a tua família, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então quando você busca essa fonte inunda a tua vida, inunda a tua família, inunda teu trabalho. Pastor, eu quero uma empresa abençoada.
essa fonte passa a ser a fonte de toda a tua empresa abençoada. Declara essa fonte dentro da tua empresa. Começa a orar dentro dos teus negócios. Convida Jesus para ser o teu sócio. Ele é a fonte, Ele é a palavra. Chama Ele para resolver os teus problemas de negócio com você. Toda vez que você for fechar um negócio, convida Jesus para ir contigo. Não existe melhor companheiro do que Jesus, porque Jesus não vai ficar com inveja do dinheiro que você ganha. Mas quando você anda com certas pessoas, e uma pessoa vê você ganhando um dinheiro bom, ela vai ficar com inveja, vai querer tramar para roubar o teu dinheiro. Mas Jesus vai trabalhar para tu ganhar mais ainda, porque Ele sabe que tu é parceiro dele. Ele sabe que tu abre a mão para a obra, então Ele vai te dar mais dinheiro. Olha, Jesus fica feliz da vida quando você diz: Jesus, vamos comigo. Jesus, entra comigo. Jesus, me diz o que fazer. Me diz, Jesus, vai na minha frente falar com esse cliente, com esse negócio. Jesus, eu estou entrando na justiça aqui. Vai, fala no coração do juiz. Jesus ama ser chamado. Por quê? Porque Jesus gosta de atenção. Jesus quer ser parceiro seu. Jesus, Ele quer abrir todos os caminhos para você. Então, meu irmão, se você fizer entrar na regra do jejum, qual é a regra do jejum? Primeiro, agradar a Deus. Segundo, não buscar as suas próprias necessidades. Entender que a palavra de Deus é que faz você viver. Nem só de pão vive o homem, nem só da casa vive o ser humano, nem só do carro, nem só da comida que ele come todo dia. Porque muitas pessoas saíram de casa para ir na padaria comprar um pão e não voltou mais. O ladrão matou um carro, pegou no meio do caminho. Muitas pessoas se deitou para dormir na melhor casa e não acordou mais. Por quê? Porque o ladrão entrou e matou ela dentro de casa. Assalto seguido de morte. Ou seja, muitas pessoas pegaram o melhor carro, colocaram a melhor roupa para ir para a maior reunião da vida dela de negócio, e lá infartou no meio da reunião. Então, meu irmão, nem só de pão viverá o homem, nem só da necessidade que você acha que você tem, você deve viver. Você deve viver pela palavra de Deus, a fonte de todas as possibilidades na sua vida. Esse é o primeiro requisito. Aí o diabo disse: nossa, como é que eu vou ganhar desse cara? Esse cara é muito sábio. Por que o diabo pensou assim? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus não era um mané que vai para a igreja só atrás de receber bênção ou encher o saco do pastor com problema. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus amava o reino de Deus, por isso que ele tinha a palavra na ponta da língua. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o diabo usando a Bíblia, viu? Para tentar. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Meu irmão, o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse: também está escrito, não ponha o Senhor à prova. Ou seja, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe qual é a outra regra do jejum? Não se meta a fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Se Deus não mandou você fazer, se você for fazer, você está tentando a Deus. Sabe o que significa tentar a Deus? Quando tu anda com ímpio, tu está tentando a Deus. Porque Deus disse que luz só se comunica com a luz. Mas tu quer andar com as trevas, tu quer fazer amizade, tu é santa, tu quer ter uma vida de santidade, mas tu quer andar com o incrédulo que tem a boca podre, que xinga, que fala mal da vida dos outros, que tem inveja da vida dos outros. Não, pastor, mas eu ando com ela porque eu estou tentando ganhar ela para Jesus. Não é assim que tu ganha pessoas para Jesus, não, irmão. Jesus não disse que eu, sendo luz do mundo, eu tenho que andar com as trevas. Eu tenho que brilhar nas trevas. É diferente. O meu caráter, a minha autoridade na palavra, é quem faz as trevas ver Jesus em mim. E não eu tendo que andar com o ímpio para me acostumar com os maus costumes dele, com a maldade dele, com o pecado dele. E muitas das vezes eu estou vendo ele pecando, fazendo coisas absurdas, mas eu estou andando do lado dele. Isso aí é tentar a Deus, irmão. Tentar a Deus é tu querer andar
num carro só porque tu dirige o carro e tu não tem carteira de motorista. Não adianta, tu tá tentando a Deus. Tentar a Deus é tu se meter a querer fazer uma coisa que tu não é especialista naquilo. Tu tá tentando a Deus. Existem várias formas de tentar a Deus. Tentar a Deus é tu querer casar sem eira nem beira, porque tu vai casar para passar fome e fazer a tua mulher ou teu marido também passar fome. Tentar a Deus é tu querer melhorar a tua vida se acordando de meio-dia, 10 horas da manhã, com preguiça, para trabalhar, para cuidar da tua vida. Tentar a Deus é tu ficar dizendo assim: não, amanhã eu resolvo isso, quando era para tu resolver hoje, como se tu soubesse que amanhã tu ia estar vivo. Tu está tentando a Deus. A Bíblia diz assim: o que vier para a tua mão para fazer, faça, porque na sepultura não existe obra. Então, se você tem algo para resolver essa semana e você fica empurrando com a barriga, às vezes até que é importante para o seu futuro. Tem pessoas, irmão, que poderia estar muito melhor na vida, não está, sabe por quê? Porque perde tempo andando com pessoas sem futuro, que só atrapalham o futuro dela. Tem gente que diz assim: nossa, esse ano eu vou prestar um vestibular, eu vou fazer esse curso. Aí o ano passa e ela não faz. Por quê? Porque ela se misturou com pessoas que não incentivou ela a fazer isso, mas só atrapalhou a vida dela, só atrasou a vida dela. Então ela está tentando a Deus. Por quê? Porque ela está se esquecendo de que ela não é eterna, que ela não tem vida eterna aqui nessa terra, ela vai envelhecer. E tem bênção, irmão, que Deus não vai dar a você na velhice. Nossa, pastor, como assim tem bênção que Deus não vai me dar na velhice? Eu vou dar um exemplo aqui só para você ter uma ideia. Uma pessoa com 90 anos de idade, ela por lei não pode mais dirigir carro. Então do que adianta Deus me dar uma Ferrari, eu com 90 anos de idade? Não tem, eu vou ter ela, mas não vou ter o prazer de andar, porque por lei eu não posso, já passei da idade do equilíbrio, de andar num carro. Então, meu irmão, tu está perdendo tempo, tu tá tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça aquilo que você não é para fazer. E faça aquilo que é para você fazer. Quando você tem algo para fazer que você também não faz, você está tentando a Deus. Pastor, o quê? Quando você ganha o seu salário e você sabe que você precisa levar o dízimo do Senhor para a casa do Senhor e você não leva, você está tentando a Deus. É por isso que você está sofrendo, né? Muita coisa que é para você fazer, você não faz. É para você perdoar o seu irmão, você não perdoa. Você está tentando a Deus. É para você deixar de falar da vida dos outros e você não deixa de falar. Você está tentando a Deus. É para você deixar de andar com mentiroso, vagabundo e bagunceiro e arruaceiro, mas você só anda com essas pessoas. Você está tentando a Deus. Então, meu irmão, a Bíblia, ela é muito clara. Então não adianta ficar fazendo jejum e a gente ficar tentando a Deus, fazendo coisa errada. O diabo queria que Jesus fizesse uma coisa supostamente até espiritual, né? Usou até a Bíblia para tentar Jesus. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, eu só faço aquilo que meu Pai me manda. Se Ele não mandou, eu não faço. Pastor, segura aí mais 5 minutos que eu vou estar terminando agora. Pastor, Jesus tinha Deus para orientar ele. E eu tenho quem? Você tem o Espírito Santo dentro de você, a palavra de Deus e o pastor da sua igreja, que ora por você, paga preço. Então se aconselhe com ele. Não é você ficar levando problema para o pastor como se ele fosse a ouvidoria da prefeitura. Ou você acha que o pastor também não tem problema para resolver? O pastor tem unção. E quando você tiver um problema, saiba como você chegar no pastor. Pastor, eu estou querendo resolver isso, estou passando por essa tribulação, me dê uma orientação. Pedir uma orientação em oração ao pastor não é obrigar o pastor a resolver o seu problema, não, meu irmão, orando. Porque tem membro que quer que o pastor resolva o pecado dele, que ele cometeu. Meu irmão, o pastor não é Jesus não, quem carregou a cruz foi Jesus. Só quem resolve o seu problema é Jesus. O pastor é um orientador.
A Bíblia diz que quando uma viúva lá na época de Eliseu estava com 2 filhos que iam ser levados escravos por causa de uma dívida que o marido dela deixou, ela procurou Eliseu. Eliseu não resolveu o problema dela, ele deu uma orientação por Deus que resolveu o problema dela. Então, você precisa entender como é que funciona o reino de Deus. Você precisa se consultar com o seu pastor. Pastor, olha, eu estou querendo me casar, estou namorando com a pessoa. O pastor vai perguntar para você: vem cá, essa pessoa ama Jesus? Ela ama a palavra de Deus? Ah, pastor, você sabe, né? Ela diz que é simpatizante. Ela simpatiza. Sai dessa. Isso é laço do diabo, meu irmão. Deus não vai te dar simpatizante não, meu irmão. Deus vai te dar um santo que vai pegar na tua mão, do teu lado, e vai dizer: onde tu cair eu caio, que tu comer eu como, o teu Deus é o meu, para onde tu for eu vou, e nós vamos crescer junto. Porque Deus não dá nada ruim a ninguém, meu irmão. Aprende isso. Vigia na terra. É por isso que muita gente só vive sofrendo, porque vive tentando a Deus. Se a Bíblia diz que luz só se comunica com luz, por que tu vai ter amizade com treva? Tu está tentando a Deus. Aprenda, irmão. Eu vou me segurar aí 5 minutos só. Agora vamos ler o restante e vai terminar. Depois, o diabo não parou, irmão. O diabo disse: não é possível. Eu não consegui vencer ele com a fome, não consegui fazer ele tentar a Deus. Eu já sei com o que é que eu vou vencer ele. Eu vou jogar outra seta nele. Não é possível, eu tenho que vencer esse homem. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrar e me adorares. Meu irmão, o diabo ofereceu os poderes do mundo, da terra, para Jesus. Me segure 5 minutos aí, irmão, que agora é que o negócio entrou no profundo, no mistério. O diabo ofereceu tudo que os seres humanos lutam para ter: riqueza, honra, dignidade, poder, regalia. E quantas pessoas estão abandonando Jesus por um pedaço de carne? Só porque arrumou um namorado não vem mais para a igreja. Só porque comprou um carro não vem mais para a igreja. Só porque passou no vestibular está se achando tal. Só porque foi promovido no trabalho já não vem mais para a igreja, não quer vir mais, já abandona Jesus. Só porque o salário aumentou, só porque fechou um negócio que ganhou 100 mil reais, acha que aquele 100 mil é eterno, já abandona Jesus. Às vezes abandona Jesus por causa de um homem possivelmente bonito, que aparentemente tem fazendas e riqueza. Abandona Jesus por um carnaval, por uma festa de São João. Porque quanto crente não se desvia no São João para dançar quadrilha, né? Para pintar e bordar. No carnaval tem um monte de crente que se desvia e depois volta. Quantos estão trocando Jesus por besteira, por coisas fúteis? Quantos estão negando a palavra de Deus por coisas terríveis? Quantos estão antecipando certas coisas na sua vida quando poderia esperar e fazer o que é certo por causa de coisas erradas? Mas o diabo ofereceu a Jesus: olha, eu vou facilitar a tua vida aqui na terra. Meu irmão, não aceite facilitação do diabo não, meu irmão, porque a Bíblia diz que o diabo não facilita nada. O único que facilita para você, está escrito na Bíblia que quem facilita é Deus, porque está escrito na Bíblia que Ele abate e exalta, Ele levanta e depois abate, Ele mata e faz viver, Ele fere e sara, Ele empobrece, Ele enriquece. Então quem é que facilita a tua vida? Deus, o Senhor Jesus. Então para de confiar: não, pastor, olha, eu não estou com tempo mais de ir para a igreja, porque agora Deus mudou minha vida, eu estou me envolvendo com pessoas de dinheiro. Meu irmão, nada pode te afastar do amor de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse:
Quem me separará do amor de Deus? Fome, peste, guerra, terremoto, perseguição, coisas do presente e do porvir? Nada. O que é mais especial na vida do ser humano do que o amor de Deus? Quem foi que tirou Davi do curral das ovelhas e fez ele virar rei? Meu irmão, olha a resposta de Jesus. Eu vou encerrar agora dizendo: Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, só a Ele servirá. Ou seja, sabe o que Jesus disse para Satanás? Eu não preciso da glória do mundo, eu não preciso adorar ninguém para ter nada nesse mundo, porque a minha adoração é a Ele, somente a Ele. A minha adoração é a Deus. Eu não preciso da glória desse mundo, eu não preciso das riquezas desse mundo. Se Ele quiser me dar, Ele vai me dar, mas se Ele não me dá, a minha maior riqueza é Ele. A minha maior riqueza é Ele, que é a fonte. A minha maior riqueza não é casa, não é carro, não é marido bonito, não é empresa. A maior riqueza que eu tenho não é nem minha vida, é Ele que me faz viver, é Ele que me faz levantar, é Ele que me faz ir e voltar, é Ele, é por Ele a minha vida, tudo é dele, a minha vida é dele, o meu fôlego de vida é dele. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, toda majestade, porque a Ele eu vou viver para Ele e você sempre dele. Aleluia. Meu irmão, e aí o diabo deixou Jesus e os anjos vieram e o serviram. Eu fechei a Bíblia agora e vou encerrar dizendo o seguinte: por que Jesus venceu? Porque ele fez o jejum certo, correto. Primeiro ele agradou a Deus, depois ele não buscou suas próprias necessidades, depois ele deixou claro para Satanás que ele só servia a Deus e só adorava a Deus, e que nada tirava a atenção dele. Depois de toda a tentação, os anjos vieram e o serviram. Agora estenda a mão aí que eu vou profetizar. Estenda a sua mão com fé e veja o que Deus vai profetizar agora para você, através da minha boca. A Bíblia diz que depois que Jesus venceu Satanás no jejum, que é o que você está fazendo aí, os anjos vieram e o serviram. Deus manda eu dizer para essa igreja: você que está aí com o coração aberto nessa manhã, fazendo o jejum, se prepare, porque Deus já deu ordem aos anjos e eles vão vir e vão servir você. Vai servir em quê, pastor? Na sua necessidade. Se a sua necessidade é dinheiro, o anjo vai servir. Se a sua necessidade é um marido, o anjo vai servir. Se a sua necessidade é saúde, o anjo vai servir. Se a sua necessidade é a salvação da sua família, se prepare, porque o anjo vai buscar tudinho, vai salvar todos, vai atrás deles, vai libertar eles da droga, de onde ele estiver, na boca de fumo, na mão do traficante, o anjo vai lá e vai livrar. Se a sua necessidade é que a cova seja fechada para você, o anjo está fechando a cova nessa manhã. Mas pastor, eu necessito de tudo isso. Então se prepare, que os anjos vão lhe servir em todas as suas necessidades: saúde, marido, paz, felicidade, riqueza, prosperidade, casa. Deus vai servir você, meu irmão, e o que Ele lhe der, o que Ele servir você, vai glorificar ao nome dEle nessa terra através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus faça você guardar essas palavras no seu coração, que Deus lhe dê um dia abençoado, que Deus abençoe a pastora Lourdes e essa igreja abençoada.